A gente recebeu um convite muito interessante, muito legal do SESC para fazer essa exposição aqui no Quitandinha durante o Festival de Inverno, cujo tema geral é a discussão sobre território. O elemento escolhido para Petrópolis havia sido o legado da indústria têxtil, né, das matérias-primas da indústria têxtil tão marcantes na história da cidade. Eu procurei migrar o casamento entre essas duas questões para uma discussão sobre a ideia de tecer, de costurar, de recosturar, de cerzir. Pensar também um pouco no que é o tecer no campo simbólico. E aí me veio a ideia de tecer mundos. O que a gente procurou fazer nessa exposição foi respeitar a pedra cantada inicialmente com muita maestria pelo SESC, mas procurar rolá-la um pouco mais, multiplicá-la, torná-la mais diversa e mais heterogênea. Na primeira sala da exposição, a gente tem um núcleo de 3 artistas que, de alguma maneira, se relacionam com uma ideia de paisagem. A gente tem, por exemplo, um painel do Pedro Varela, em que ele mistura tecidos dos mais variados, do tule à seda, do cetim ao algodão, com desenhos feitos em nanquim diretamente na parede. Esse trabalho eu fiz exclusivamente para o SESC, para essa exposição. A ideia é criar uma espécie de grande paisagem, uma espécie de híbrido entre paisagem e uma narrativa, né, que envolve personagens, que envolve lugares e questões diferentes, né? Eu estou usando uma tinta nanquim para fazer esse desenho, que entra quase como uma malha mesmo, como uma espécie de rede, uma web por cima desses panos, né? Essa malha que acontece no final, que surge dessas tramas, né, é um grande tecido no sentido amplo da palavra, né? Um tecido de histórias, de narrativas, de paisagens que estão emaranhadas ali. Em frente ao Pedro, numa parede frontal ao Pedro, a gente tem 2 pinturas da Jaqueline Wojta. Jaqueline é uma descendente de imigrantes tchecos que escolheram Petrópolis para viver. Seu pai tinha uma indústria têxtil, uma fábrica de tecidos, que hoje já não existe mais, mas a Jaqueline herdou peças e peças de tecido dessa antiga fábrica que ela tinge e com as quais ela trabalha com a ideia de retalho como se ele fosse a mancha da pintura. Eu peguei lonas assim, que são as pontas nos rolos de tecido da fábrica dos teares, e elas já vinham rasgadas e tal, e eu comecei a tapar esses buracos colando outros tecidos. Esse, por exemplo, se você pegar esse trabalho aqui e virar atrás, ele é todo xadrez, que era um pedaço de um tecido xadrez que tinha sobrado e tal. É sempre aquilo que estava lá, o que sobrou, que era a ponta, e vou reciclando e ressignificando. Ainda nessa sala inicial, a gente tem um trabalho instalativo, site-específico, feito especialmente pela Glaucia Maier para essa exposição. É um trabalho em que há um cruzamento de 2 cortinas de tiras de cetim. Uma cortina é azul, a outra cortina é rosa, e esse cruzamento em X nos proporciona uma área em que o azul e o rosa se misturam. O nome desse trabalho é Cortina de Fumaça. Eu acho que tecer mundos, para mim, tem uma relação social, né? Onde o meu mundo pode se encontrar com o seu, né? E para essa exposição eu pensei em convidar o público a refletir sobre o nosso tempo, né? De como a nossa atenção ela pode ser desviada das coisas que realmente importam, né? É um trabalho onde as pessoas podem caminhar por ele, podem se perder, se desviar, se reencontrar, né, em outras obras. Também trago uma escultura que vem à frente, que dialoga com o trabalho,
que traz trechos de Paulo Freire, que são muito importantes também para a nossa reflexão sobre tecer mundos, construir nossos caminhos. É bem bacana a gente trabalhar a questão da linha, né? Quer dizer, tecer, né? Construir através de união e de processos coletivos, que é o conceito do meu trabalho. Né? O meu trabalho ele é sempre um trabalho compartilhado, um trabalho onde eu desenvolvo junto com artesãos a construção das minhas obras. Né? O vídeo é um vídeo chamado Terra, Canudos. A Maria realmente foi a Canudos, visitou o lugar onde Antônio Conselheiro pisou e simplesmente recostura a terra de Canudos. É um gesto extremamente simples, mas extremamente necessário e para mim muito determinante e sintético do que é essa exposição. Nós estamos falando de utopias perdidas, mas também da necessidade de nos colocarmos de novo em estado de utopia. Para a minha investigação, que eu não costumo usar nenhum material do meio texto, tentei focar nesses materiais pensando com o tecido e as referências mais a partir do documento. Então, o tecido, como tapeçaria, o objeto, os materiais para a construção da pintura, levando um caráter mais histórico, de memória, uma coisa mais antiga. Se nós nos detivermos nas imagens que estão no Gobelin e nas imagens sugeridas pelo texto, nós percebemos que o Bruno está falando de uma ferida muito aberta, que é a ferida da escravidão. A tapeçaria antiga e as imagens partem de uma imagem de paisagem, mas eu uso principalmente um trabalho que eu faço a reprodução de uma gravura do Debré. Eu chamo inclusive de Demérito ao Debré, porque aí ele tem o colono com os escravos atrás, então eu faço a partir dessa imagem uma crítica política. O texto vai pontuando a questão do colono, a questão desse outro lugar e tudo que está à margem desse universo de paisagem estética construída, mas tem toda uma outra coisa por trás disso. A sala continua silenciosa, com um conjunto de pequenos objetos feitos pelo Cláudio Partes, chamados de alfaiates. Esses objetos são feitos com colheres, alicates, agulhas de bordado, rolhas, tesourinhas, chaves, e invariavelmente eles são objetos alados, cujas asas estão também costuradas. Conecto esses diversos seres, que são seres que até então estavam meio que dispersos, cada um no seu mundo, que é algo que eu acho que é até muito atual, assim, por mais que existam trocentas formas de conexão, o ser humano acaba vivendo muito de forma individual, sozinho, né? Então, tem uma relação também com o próprio fio da vida e essas conexões, né? O fato de você tecer, você está unindo, você está formando vínculos, né? Pego a malha, vou recortando, transformo em fio na espessura que eu preciso. Me dá muito prazer recortando. São trabalhos que eu chamo de trabalhos caligráficos. São pequenas esculturas em tecido, arame e outros materiais. Ela também usa como constituição das peças revestidos de tecido, contas e outros elementos de pedraria e bordado. E com essas formas abstratas, a Denise cria uma espécie de caligrafia, de ícones na parede. Para mim é muito mágico você transformar um elemento assim, tipo uma linha, uma coisa simples, em um objeto, em outra coisa. E me interessa também porque ele tem um visual muito de paninho da casa da vovó, ou uma toalha de mesa, uma coisa que você reconhece, que você tem uma ligação afetiva, você tem algum sentimento, não sabe de onde vem, mas você reconhece. E tá num lugar que é inusitado, sabe? Tá num espaço de arte, tá numa parede, ele tá esticado no lugar de um quadro. Eu acho que a exposição ela ficou um pouco cíclica. Ela começa numa voltagem política
e cromática muito forte com a Jaqueline, o Pedro e a Gláucia, se transforma mais tranquila, reflexiva nas salas centrais e volta a se iluminar com a chegada da Carolina Ponte na última sala. Foram os mundos que nós pudemos apresentar para esse festival de inverno. Um tema muito importante para a história da arte brasileira que a gente procurou aqui trazer uma visão sobre ele lírica, poética e condizente com o momento que nós estamos vivendo no Brasil.